Olá galera, vamos aí para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo de sistemas lineares. Hoje nós vamos estar apresentando 3 métodos de resolução de sistemas lineares, tá? Substituição, comparação e adição, tá? Esses são os 3 métodos que nós vamos estar apresentando para vocês na aula de hoje. Para resolver um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, existem vários métodos, tá? Mas os 3 mais conhecidos, 3 mais comuns nessa situação é o método da comparação, o método da adição e o método da substituição. E são esses que nós vamos estar apresentando para vocês agora. É importante lembrar também que esses métodos eles são eficazes, são eficientes para a resolução de 2 equações e 2 incógnitas, sistemas que possuem 2 equações e 2 incógnitas. Professor, eles resolvem sistemas com 3 equações, 3 incógnitas? Resolve, mas dá um pouco mais de trabalho. Eles são eficazes para esse tipo de sistema, de 2 equações e 2 incógnitas, correto? O primeiro deles vai ser o método da substituição. Como é que consiste esse método da substituição? Como é que nós fazemos? O método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas. O que é isolar? É deixar uma das incógnitas em um dos membros da equação, tá? Sozinho. Sempre lembrando lá do fundamental, quando nós estudamos a utilização das operações inversas, tá? E quando você isola uma das incógnitas, aí você realiza a substituição na outra equação. Por isso que nós chamamos de método da substituição. Para isso, vamos utilizar o seguinte exemplo. Nós temos aí esse sistema de equações, tá? Vamos resolver juntos, com calma, para que vocês possam entender todo esse processo aí. Vamos chamar essa equação, essa primeira aí de equação 1 e a outra de equação 2, tá? Então essa aqui é minha equação 1 e essa aqui é minha equação 2. Então, da 1, nós vamos ter o seguinte, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos isolar o x. Então, nós vamos ter lá o x mais 2y igual a 5. Então, nós vamos isolar o x, deixar o x no primeiro membro. Então, já colocamos o sinal de igual, colocamos o 5 que está no segundo membro. Esse termo aqui, ó, nós vamos passar ele para o segundo membro. Aí nós vamos utilizar a operação inversa. A operação inversa da adição, subtração. Então, nós temos aí menos 2y. Está positivo, fica negativo. Então, eu sei que o x equivale a 5 menos 2y. Então, isso dá 1. Tá? Agora, nós vamos pegar a equação 2. Tá? Nós vamos pegar a equação 2 e substituir no lugar do x, nós vamos colocar o quê? 5 menos 2y. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 3x menos 5y é igual a quanto? A 4, correto? Agora, vamos fazer a substituição. Onde tem o x aqui, eu vou colocar 5 menos 2y, que é o equivalente a x. 3, não esqueçam que entre o 3 e o x existe uma multiplicação. Então, nós abrimos o parênteses e colocamos 5 menos 2y. Fecha o parênteses e copia o restante da mesma forma. 5y, que é igual a quanto? A 4. Pronto, feito a substituição, vamos utilizar a propriedade distributiva aqui. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2y, 2 vezes 3, 6, então fica menos
6y e copia o restante normal, tá? Que é igual a quanto? A 4. O que nós vamos fazer agora aqui? Vamos fazer a redução dos termos semelhantes, não é isso? Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 6 e menos 5 é menos 11y, que é igual... Agora, nós vamos fazer o seguinte, esse 15 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar assim, ó, 4 menos 15. Observa que esse daqui não mudou de sinal, o menos 6y e o menos 5y, porque continuou no primeiro membro. O 4 continuou no segundo, continuou com o mesmo sinal. Agora, o 15 está positivo, porque o sinal dele é aqui na frente. Passa para o outro lado, negativo. Agora, nós vamos fazer a redução dos termos semelhantes. Então, nós vamos ter, ó, 11 menos 11y, que é igual a quanto? 4 menos 15 é quanto? Menos 11. Então, y vai ser igual a menos 11 dividido por quanto? Por menos 11. Na divisão, sinais iguais, o resultado sempre é positivo. Então, 11 dividido para 11 é 1. Então, eu sei que o y vale 1. E agora, professor, o que eu faço com o x? Como é que eu encontro o x? Nós não isolamos ele aqui, ó. Nós isolamos ele aqui. Então, vamos pegar essa equação aí, ó. X é igual a 5 menos 2y, e no lugar do y nós vamos substituir o valor dele, que no caso aqui é 1. Então, nós vamos ter x é igual a 5 menos 2 vezes o 1. Então, x é igual a 5 menos 2 vezes 1, 2. X é igual a 5 menos 2, 3. Portanto, o conjunto de solução desse sistema aí, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter x igual a 3 e y igual a quanto? A 1. Professor, será que essas respostas aí estão corretas? Simples de você fazer essa verificação, tá? Como é que eu faço, professor? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai aqui no sistema, tá? Vamos colocar esse sistema aqui. X mais 2y é igual a quanto? A 5. E 3x menos 5y é igual a quanto? A 4. O que nós vamos fazer? No lugar do x aqui, nós vamos colocar o valor dele, que é 3, e no lugar do y, o valor dele, que é 1. E aí nós vamos verificar se a igualdade é verdadeira. Vamos fazer isso logo com a equação 1, ver se essa igualdade aí é verdadeira. Então, já vamos substituir direto. O x vale quanto? 3. Então, nós vamos ter, ó, 3 mais 2 vezes o 1, que é igual a quanto? A 5. 3 mais 2 vezes 1, 2, que é igual a 5. Quanto que é 3 mais 2? 5. É igual a 5. Observa que a igualdade aí é verdadeira. Então, o valor para a primeira equação, ela foi o quê? Verdadeira também. Vamos ver agora a segunda equação, que é essa aqui, ó, tá? Vamos fazer a substituição direta. 3 que multiplica o x, que é 3, menos 5 que multiplica quem? O y, que vale 1. Vai ser igual a quanto? 4. Façamos a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Menos 5 vezes 1, 5, que é igual a 4. Quanto que é 9 menos 5? 4, que é igual a 4. Observe também que a igualdade é verdadeira. Então, portanto, esse conjunto solução aqui é o conjunto verdade aí nesse sistema aí, correto? Então, esse daí é o método da substituição para resolver sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas.
Método da comparação, segundo método que nós vamos estar apresentando para vocês aí, tá? Vamos lá. O método da comparação consiste em isolarmos uma incógnita nas duas equações e igualar esses valores. Observe que nós vamos isolar uma das incógnitas nas duas equações e depois fazer essa comparação. Para isso, vamos pegar como exemplo essas duas equações aí, tá? Esse sistema linear. Vamos chamar mais uma vez de equação 1 e equação 2. Da equação 1, nós temos o seguinte, ó. Da equação 1, nós temos o seguinte. Vamos isolar o x aqui. Então, nós vamos ter, ó, 2x mais y, que é igual a quanto? A 2. Nós vamos ter 2x, vamos pegar esse y e passar ele para o segundo membro. Então, nós vamos ter 2, normal, tá? O y está positivo, passa negativo. Ainda não isolei o x, porque eu tenho que trazer esse 2 aqui para o segundo membro. Então, nós vamos ter, ó, x é igual a 2 menos y. O 2 que está multiplicando, porque entre o 2 e o x existe uma multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse 2 ele vai vir dividindo, tá? Da equação 1, eu tenho que o x é igual a 2 menos y dividido para 2. Vamos fazer a mesma situação na equação 2. Vamos isolar também o x. Então, nós vamos ter x mais 3y, que é igual a menos 4, correto? Então, nós vamos ter x, vamos isolar o x, que é igual a menos 4. O 3y está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, nós vamos ter o quê? Menos 3y. Então, nós temos aí o x igual a menos 4 menos 3y na segunda equação. Observe o seguinte agora, fazendo a comparação entre as duas, eu sei que x é igual a x, correto? Então, quanto é que vale o x na primeira? 2 menos y dividido para 2. Quanto é que vale o x na segunda? Menos 4 menos 3y. Pronto, feito essa comparação, aí nós vamos lembrar lá do sexto ano de proporção, tá? Para mim dizer que A sobre B é igual a C sobre D, o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, ou seja, tá? Não é divisão, é multiplicação, tá? Então, nós temos que dizer o seguinte, que A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Lembrando aqui de proporção lá do sexto ano. Então, vamos fazer isso. Observe aqui que eu tenho, ó, 2 menos y. Professor, e aqui quanto que é o denominador? É 1. Então, nós vamos fazer essa multiplicação, tá? Então, nós vamos ter, ó, 2 menos y vezes 1 continua 2 menos y, que é igual a 2 que multiplica quem? Menos 4 menos 3y, tá? Então, nós vamos ter 2 menos y, que é igual a propriedade distributiva. 2 vezes menos 4 é menos 8. 2 vezes menos 3y é menos 6y. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Tudo que tem incógnito, tudo que tem variável, tudo que tem letra, nós vamos deixar no primeiro membro. E o que não tem letra, no segundo. Então, nós já temos aqui, ó, menos y, que nós temos 6y, está negativo, passa para cá, positivo. Então, menos 8, o 2 está positivo, vem negativo. Então, vamos para cá, tá? 6y menos y, nós vamos ter o que aqui? 5y, positivo. Menos 8 e menos 2, menos
10. Então, y vai ser igual a menos 10 dividido para quanto? Para 5. Sinais diferentes, o resultado vai ser o quê? Negativo. 10 dividido para 5, 2. Então, já tenho aqui o valor de y. Como é que eu encontro o valor de x, professor? Você pega qualquer uma das equações que nós isolamos o x aqui e faz a substituição. Então, nós vamos ter x é igual a 2 menos y dividido para 2. Então, x é igual a 2 menos da fórmula aqui. O y vale quanto? Menos 2. Então, abro parênteses. Menos 2 dividido para quanto? Para 2. X vai ser igual a 2. Menos vezes menos é mais. Tudo isso aqui dividido para quanto? Para 2. Tá? Então, nós vamos ter x é igual a 2 mais 2, 4, dividido para 2, vai ser quanto? 2. Então, você sabe que o x, a solução desse sistema aí, ó, o x vale 2 e o y vale quanto? Menos 2. Para você saber se está correto, faça a mesma coisa que nós fizemos agora há pouco. Substitui o valor, tá? No caso aqui é 2 e aqui é o quê? Menos 2. Vamos ver rapidão aqui. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. Correto, verdadeiro. Vamos ver na outra agora. Aqui é 2 e aqui é menos 2. 2, 3 vezes menos 2 é menos 6. Menos e mais é menos, então fica 2 menos 6, que é quanto? Menos 4. Verdadeiro também. Então, o conjunto solução que nós encontramos é o correto para esse sistema linear aí. Esse é o método da comparação. Método da adição, tá? Vamos ver o método da adição. O método da adição consiste em realizar a multiplicação de todos os termos de uma das equações, de tal modo que ao somar-se a equação 1 na equação 2, ou vice-versa, uma de suas incógnitas fique igual a zero. Então, consiste em você eliminar uma das incógnitas. Como é que você vai eliminar? Você vai multiplicar uma das equações por um número qualquer, tá? Na verdade, você vai escolher o número que multiplicando, você vai ter uma equação equivalente que ao somar com a outra, uma das incógnitas vai se anular. Aí você vai ficar com uma incógnita, encontra o valor, depois você retorna na outra e encontra a outra incógnita. Então, vamos ver como é que é isso na prática. Eu tenho aqui 5x menos 4y, que é igual a menos 5. E tenho também x mais 2y, que é igual a 13. Você observa, se você somar aqui membro a membro, você não vai ter uma das incógnitas aqui anuladas. Então, você vai ter que encontrar um número, multiplicar esse número pela incógnita e aí verificar a soma para ver se uma das incógnitas vai ser anulada. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa aqui de equação 1, tá? E essa aqui de equação 2. Vamos pegar essa equação 2 e multiplicar por 2. Professor, por que o senhor está escolhendo 2? Quando eu multiplicar aqui, ó, todos os termos da equação. 2 vezes x vai ser 2x. 2 vezes 2 vai ser 4y. 4y positivo com 4y negativo, quando eu somar, vai dar zero. Então, esse é o objetivo. Tá? Então, vamos escrever o sistema aqui da forma que nós estamos pensando. O primeiro, a equação 1 vai ficar normal. Então, nós vamos ter 5x menos 4y, que é igual a menos 5. Agora, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2y, mais 4y. 2 vezes 13, 26. Correto? Agora, nós vamos somar. Nós vamos somar a 1 com a 2. Nós vamos fazer a soma dessas duas equações aí. Como é que eu faço a soma de duas equações? Membro a membro. Esse com esse
esse com esse e os termos independentes também fazendo a soma normal. Então 5 mais 2, 7, então nós vamos ter 7x. 4 menos 4 é 0, então já anulamos aí a incógnita y. E 26 menos 5 é 21. Pronto, ficamos apenas com uma incógnita. Então x vai ser igual a 21, o 7 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 21 dividido para 7, 3. Então nós temos x igual a 3. Voltamos agora em uma das incógnitas e no lugar do x nós vamos substituir o valor 3. Pode ser até essas aqui mesmo. Então nós vamos ter lá x mais 2y, que é igual a quanto? 13. Quanto é que vale o x? 3. Então nós vamos ter 3 mais 2y, que é igual a 13. Então nós vamos ter 2y, que é igual a 13. O 3 está positivo, passa negativo. Então nós vamos ter 2y, que é igual a 13 menos 3, 10. Y é igual a 10 dividido para 2, 5. Correto? Y é igual a 5. X é igual a 3. Então a solução desse sistema aí vai ser quem? 3 e 5. Esse par ordenado aí. Professor, será que essa solução aí está correta? Aí você pode fazer a mesma coisa que nós fizemos nos dois exemplos anteriores. O x vale 3, então nós vamos ter 3 aqui, 5 vezes 3, 15. O y vale 5, não é isso? Então nós vamos ter aí, 4 vezes 5, 20. Então nós vamos ter menos 20. 15 menos 20, menos 5. Então verdadeiro. Vamos ver o segundo aqui. X vale 3, mais 2 que multiplica quem? O y, que vale 5. Vamos ver. 2 vezes 5, 10. 10 mais 3, 13. Então isso aqui também está verdadeiro. Então o conjunto de solução que nós encontramos aí para esse sistema no método da adição está correto também. Beleza? Pessoal, então essa daí eram os 3 métodos de resolução de sistemas lineares para duas equações. Reforço mais uma vez. Esses 3 métodos apresentados para vocês aí são os métodos mais eficazes para quando os sistemas possuem duas equações e duas incógnitas. Vamos resolver um exercício aqui, o exercício no caso do livro didático de vocês, que nós passamos, para que a gente possa exercitar um pouco esses métodos trabalhados aí, tá? A questão 12, se eu não me engano, da página 75, mais ou menos uma coisa dessas aí, tá? É uma questão do Enem. Uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto, que custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade. Para o caso de eventuais despesas extras que apareçam lá, né? Entretanto, um dia, ao chegar à loja, essa pessoa foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era, aí nós temos as seguintes opções: letra A, 166, letra B, 156, letra C, 84, letra D, 46 e letra E, 24. Então vamos lá, vamos tentar equacionar o problema para a gente resolver. Nós temos aí o seguinte, uma quantidade de produtos, não é isso? Que vale R$10 a unidade. Cada produto desse aí vale R$10. Então nós vamos chamar de X essa quantidade.
essa quantidade. Cada um desses produtos aí vale quanto? R$10, nós já sabemos, não é isso? Vale R$10 cada um. Só para a gente se situar. Vamos chamar de Y o valor, a quantia que essa pessoa leva. Então vamos colocar aqui, ó, o valor, que é justamente o que ele está pedindo, tá? Y é o valor. Aí ele quer saber qual que é esse valor. Agora vamos montar. Cada um dessa unidade vale R$10. Então se eu pegar o valor de cada unidade e multiplicar pela quantidade de unidades desse produto que eu comprar, somar com 6, que é o dinheiro a mais que ele está levando, eu vou ter o quê? A quantidade total que essa pessoa está levando. Se liguem aqui. Isso aqui é o que é gasto com o produto, mais o 6, que é justamente a quantidade a mais que ele está levando, vai ser igual ao total. Tá? Porque o total que ela leva, ela compra a mercadoria e R$6 a mais. Foi isso que nós colocamos aqui. Agora presta atenção, um produto que vale a unidade R$10, se sofrer um aumento de 20%, ela vai passar a custar quanto? 12, não é isso? 20% de 10 é 2, então ela vai custar quanto? Opa, deixa eu apagar aqui. Vai custar quanto? 12. Correto? Concorda comigo aí? Então ela vai custar 12. Quando esse produto sofrer esse aumento, passar R$12, ela só vai ter condições de levar 2 unidades a menos do que ela havia levado. Então nós vamos fazer o seguinte: 12 vezes 2 unidades a menos. Como é que eu coloco 2 unidades a menos? A quantidade que estava levando, menos 2. Isso aqui vai ser igual à quantidade que ela já levava. Tá? Quantidade que ela levava quando era R$10, 10 vezes a quantidade de mercadoria, a quantidade de unidades, mais 6 unidades que ela levava a mais. Vai ser a quantidade que ela levava. Agora, a quantidade que ela levava vai ser igual a 12 que multiplica a quantidade de produto que ela levava menos 2 unidades. Pronto. Feito isso aí, pessoal, nós vamos só organizar esse sistema aí. Então, y vai ser igual, vamos colocar assim, ó, 10x mais 6. Y vai ser igual, fazendo a multiplicação, 12 vezes x, 12x, 12 vezes 2, menos 24. Pessoal, aí você escolhe qual método que você quer utilizar. Eu, como estou observando aqui, o meu y ele já está isolado, e é justamente o y que ele está querendo. Ó, a quantidade que essa pessoa levava, justamente o y. Tá? Não é o valor que eu coloquei aqui, ó, y é o valor. Então, o que nós vamos fazer? Y é igual a y, não é isso? Quanto é que vale o y na equação 1 aqui? Ó? Na equação 1, o y vale quanto? 10x mais 6. Quanto é que vale o y na equação 2? 12x menos 24. Correto? Isso para mim encontrar o valor de quem? Do x. Eu poderia fazer outra coisa aí, professor, para encontrar o valor do y? Com certeza. Depois a gente vai fazer por outro método. Isso aqui, qual é o método desse daqui? Comparação. Você está comparando um com o outro. Tá? Então nós vamos ter, ó, 10x, o 12 está positivo, passa negativo. Então nós vamos ter menos 24, o 6 está positivo, passa negativo. Quanto que é 10 menos 12? Menos 2x, que é igual, menos 24 e menos 6 é menos 30. Vamos para cá, ó, tá? Então nós vamos ter x é igual a menos 30, dividido por quem? Menos 2.
tá multiplicando, passa dividindo. Sinais iguais, o resultado é o quê? Positivo. Quanto que é 30 dividido para 2? 15. Esse 15 é o valor do x e não é isso que eu quero. Eu quero o valor de quem? Do y. Aí eu escolho uma das equações e encontro o valor do y facilmente. Então, y vai ser igual a 10 vezes, quanto é que vale o x? 15 mais 6. Y vai ser igual a 10 vezes 15, 150 mais 6. 150 mais 6, 156. Portanto, a resposta correta seria o quê? A letra D. Você observa que eu utilizei aí o método da comparação. Professor, se eu quisesse utilizar outro método, encontraria o mesmo valor? Vamos observar aqui, tá? Vamos tentar apagar aqui para a gente fazer por outro método para ver se encontra esse mesmo valor encontrado pelo método da comparação, tá? Olha aqui, tá? Deixamos aqui, tá? O nosso sistema da forma que está. Vamos usar agora o método da adição. Para usar o método da adição, eu tenho que fazer o seguinte: multiplicar uma das equações, todos os termos de uma das equações. Quando eu for somar uma dessas incógnitas aí, tem que ser anuladas, tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar essa número 1 por menos 1, correto? Então, multiplicando por menos 1, eu vou ter menos y, que é igual a menos 10x menos 6. E a segunda a gente vai copiar normal. Y é igual a 12x menos 24, correto? Menos y mais y se anulam, correto? Então aqui dá 0. 12 menos 10 dá menos 2x. Menos 24 e menos 6, menos 30, tá? Aliás, aqui não é menos 2, é positivo, porque o 12 é maior do que o menos 10. Esse 30 que está negativo passa para o outro lado positivo, então nós vamos ter a seguinte equação: 2x, que é igual a 30 positivo. Então, x vai ser igual a 30 dividido para 2, x vai ser igual a 15. Aí nós já vimos agora há pouco, fazendo a substituição em uma das equações, nós vamos encontrar também o y igual a 156. Na primeira, nós substituímos na primeira equação. No primeiro exemplo, nós substituímos na primeira equação. Vamos substituir agora na segunda para a gente ver se vai dar a mesma situação aí. Então, nós temos lá, ó, y é igual a 12 que multiplica. Quanto é que vale o x? 15 menos 24. Quanto que é 12 menos 15? Tá? 15 vezes 12 vai dar 180, não é isso? 180 menos 24. Y é igual a 10 menos 4, 6, 7 menos 2, 5 e 1. 156 da mesma forma que nós encontramos no primeiro exemplo. Se você fizer pelo método da substituição, também você vai encontrar o mesmo valor. Então aí, pessoal, foi o que tínhamos para apresentar para vocês nessa aula de hoje. Os três métodos utilizados, os três métodos mais eficazes utilizados na resolução de problemas que envolve sistema de duas equações e duas incógnitas, tá? E na próxima aula a gente vai continuar com outros métodos, tá? Com equações com sistemas de 3 equações e 3 incógnitas ou mais, correto? Então, um abraço aí e até a próxima oportunidade.